Olá, teologados! Estamos começando mais um episódio do podcast Teologando e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, também polêmico, sobre a abertura das Olimpíadas. E o que nós queremos no programa de hoje, basicamente, é conversar, trocar ideias numa mesa redonda. Estou aqui com o Rodrigo, que muitas vezes me acompanha, Marcelo, o pastor Marcelo também já esteve conosco, falando sobre fé e trabalho, um programa espetacular. Márcio também, já outras vezes, esteve aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. E o nosso ponto sobre a abertura das Olimpíadas não é, obviamente, repetir muito conteúdo, muito bem analisado, nem repetir vídeos já de muita qualidade, muito bons, produzidos na internet por grandes líderes, grandes teólogos da fé cristã. Muito pelo contrário, o que nós queremos aqui é fazer um complemento de algumas questões que já foram ditas, mas também trazer esperança para o povo de Deus a partir de muitas situações polêmicas e contraditórias que foram apresentadas e que foram vistas por toda a gente em todo o mundo e, obviamente, por muitos cristãos na abertura dessas Olimpíadas. O que nós queremos é entender aonde está verdadeiramente a nossa esperança e aonde está, no meio disso tudo, a soberania de Deus. Então nós vamos conversar aqui, não será basicamente um programa de perguntas e respostas, mas um programa de troca de ideias, uma mesa redonda. Acho que essencialmente é dessa maneira que nós vamos operar, trabalhar hoje. E eu gostaria de começar colocando um ponto que me parece pertinente nesse momento, que nos mostra ou evidencia uma reação das igrejas, ou da igreja cristã, a igreja aqui com letra maiúscula, a igreja, o corpo de Cristo, frente a tudo aquilo que foi apresentado na abertura das Olimpíadas. Sabemos que houveram ali, ícones, imagens, temáticas, que de alguma maneira afrontam aquilo que nós entendemos como a verdade bíblica, aquilo que nós seguimos também como princípio, preceito de vida e regra moral. E muita gente, obviamente, reagiu, muitas vezes com comentários muito duros, muito confrontadores com aquilo que foi apresentado. E o meu ponto é, até que nós poderíamos pensar que há um limite do posicionamento cristão no sentido de defender a verdade, defender a sua fé. O que eu quero dizer com isso? O cristão pode se posicionar de qualquer maneira, ele pode ser confrontador, afrontador, talvez até agressivo, pode usar ou não de violência na resposta àquilo que muitas vezes é feito contra ele, contra a sua fé, até porque nós sabemos, que há aqui um preceito, um resquício histórico de um conceito que acompanha a fé cristã, que é a ideia do pacifismo. Então, o cristão seria, obviamente, um pacifista, e em que sentido ele expressaria a paz de Cristo que o alcança, como essa paz o conduz em atitudes, em ações, em diálogos, traz apenas uma paz no seu coração. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente começar aqui falando, e veja, não é analisar, obviamente, como eu disse no início, os ícones, as imagens, os protagonistas que nós vimos na abertura. Nós estamos analisando o outro lado, a reação dos cristãos ou da igreja frente àquilo que foi apresentado. Pronto, eu acho que isso foi o grande assunto que foi em voga nessa semana, porque isso é um elemento que a gente vê acontecer recorrentemente, não sei o que o Márcio e o pastor Marcelo acham. Sempre que agora estamos falando da questão da abertura, mas quando a gente coloca qualquer outro elemento desse, que confronta ou um elemento cristão, ou uma base da nossa doutrina, da nossa fé, a gente sempre está muito preocupado em defender, em ser o agente de defesa de Cristo ou das verdades do Evangelho. E isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque é uma linha muito tênue, quando a forma como eu vou fazer isso também não se distancia daquilo que a palavra de Deus espera de mim, como a gente, como a gente estava aqui conversando antes, o próprio Sermão da Montanha deixa ali uma série de atributos ou de condições que nós deveríamos respeitar, Bem-aventurados são os pacificadores, Então, e nós começamos a receber uma série de elementos que nos colocam quase que numa situação de que qualquer coisa que eu faça fora daquele padrão estipulado, seja pela sociedade, seja pela igreja da qual a gente faça parte, já descaracteriza e já desautoriza um pouco a nossa posição como cristão, Eu acho que a gente enfrentou um pouco isso agora nessa questão da Olimpíada, da abertura da Olimpíada, porque primeiro que não só o elemento mais clássico que a gente viu ali, mas vários outros elementos foram gritantes demais contra elementos que são fundamentais da fé cristã em geral, E a forma como a gente reage a isso
evidencia algumas coisas. Primeiro, evidencia, na minha visão, se nós somos pacifistas ou se estamos buscando sermos pacifistas, né, no sentido de trazer ali um entendimento, trazer razão, trazer bom senso, etc. E segundo, sobre quando é que também, quando abandonamos essa visão pacifista, quando é que a gente está disposto a comprar uma briga? Em que momento a gente diz assim, não, agora eu vou sacar a espada. Agora não, agora foi longe demais. Porque eu percebo que são somente em alguns episódios em que isso acontece. Mas se nós formos olhar a fundo, eu penso que hoje a gente vai debruçar bastante sobre isso, o elemento das Olimpíadas é uma gota no oceano de coisas que são de afronta à nossa fé, à nossa doutrina, né? Então, assim, isso é um ponto que eu vejo que também esse elemento acaba por suscitar essa visão de que, então isso isso para vocês foi longe demais, mas e isso, e isso, e isso, né? Então é sempre um problema que eu acho que está posto pra gente na mesa, essa linha tênue entre ser pacifista e defender com rigor, talvez com um pouco mais de ênfase, etc. E não perder essa visão de que nós somos, sim, pessoas que não seguiam pela ira, não seguiam pelo ódio, não seguiam pela raiva, mas também de defender a todo momento aquilo que vai contra os valores que a gente defende, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Então você quis dizer que tem outras questões do dia a dia que fazem com que as pessoas poderiam exercer a defesa da fé na sua faculdade, ou coisas que acabam por conveniência, ficam quietas, é isso? Eu não vou nem dizer isso, eu vou dizer assim, que não chamam nem a atenção. As pessoas que, por exemplo, ficam receosas de defender ou não, para mim já estão no nível seguinte. Eu estou falando de coisas que acontecem cotidianamente conosco, que são contrárias à nossa fé e que não estão nos incomodando como aquele evento específico da abertura, etc., nos incomodou, né? É isso que eu estou dizendo. Então, ali nós assumimos realmente uma ideia de, não de pacifista, mas de passividade, que é diferente, né? E esse eu acho que é o grande desafio que está posto diante de nós, não por esse episódio. Esse episódio é um entre tantos, mas de acordo com o padrão de sociedade que nós estamos construindo a cada dia, né? Exato. Então, essa indignação ela teria que ser quase que constante, né? Como se tivesse aquela coisa que fere mais, não é? Então, facilmente reagimos a algumas delas, mas às vezes a pontos cegos e não conseguimos perceber, e que pessoas de fora, às vezes do nosso movimento, da nossa fé, da nossa denominação, poderíamos dizer às vezes até de uma certa bolha cristã, conseguem ver e que nós às vezes não percebemos, não é? Não querendo minimizar o que aconteceu, obviamente, e é claro que há diferenças de gravidade entre as coisas, não é? Mas apenas levando em conta que muitas vezes como cristãos somos um pouco, talvez, hipócritas em algum aspecto, e esse coração carnal vai se revelar nessa hora, não é? Não estamos plenamente equilibrados e percebendo as coisas espirituais talvez sendo orquestradas mais a fundo em outras esferas também, não é? Eu acho que a gente tem na história da igreja, eu sempre digo, né? O cristianismo ele é espetacular porque ele está enraizado no passado. Isso não faz dele ultrapassado, né? Ou antiguado, muito pelo contrário, isso faz com que ele tenha profundidade e tenha raízes sólidas que o amparam. E por isso eu sempre insisto, né? A gente tem que ter muito cuidado hoje, fugindo um pouquinho do tema, mas só para contextualizar onde eu vou chegar, né? A gente tem que ter muito cuidado hoje quando nós criamos, né, conceitos, inovações, etc., na expressão da fé. Porque nós já temos um histórico aí de 2000 anos que nos ensina e nos mostra o que deu certo e o que não deu certo. E ao olhar para trás, nós vemos o seguinte: os próprios pais da igreja, patrística da igreja, e não só, né, os apóstolos, discípulos dos apóstolos, no finalzinho ali do primeiro século, início do segundo século, nos deixam um legado também de como reagir e como atuar no mundo face às perseguições e às oposições. E nós vemos que, de fato, alguns deles encaravam as autoridades e lutavam, militavam por certos direitos e também advogavam e discursavam, defendendo o cristianismo e defendendo a sua fé, até o momento em que eles entendiam que não deveriam mais lutar. Até o momento em que eles entendiam que eles tinham que se entregar nas mãos de Deus. E há casos, inclusive, né, de líderes da igreja que fugiam, por exemplo, em períodos de grande perseguição no Império Romano. Em alguns momentos eles chegavam e diziam, não vou mais fugir. Não me pegaram até agora, não me encontraram, mas eu não vou mais fugir, agora eu vou me entregar. Foi o caso de Policarpo, né? Policarpo de Esmirna, né? Como líder da igreja de Esmirna, ele fugiu de cidade em cidade até quando pôde, mas quando percebeu
percebeu-se que os romanos pegaram gente da igreja dele, aí ele falou, não, pera, agora eu não vou mais fugir. E ele se entrega, né? Comparece... Tinha um limite, não é? Nessa manifestação de contrariedade ao sistema estatal, né? Porque eu acho que a nossa fé, ela sempre está ali entrelaçada com situações que acontecem no contexto da política, no contexto do Estado. Isso vai depender muito de onde é que a gente está falando, não é? Essa manifestação. Exato. Nós estamos falando num contexto democrático, estamos falando num contexto de liberdade de expressão, estamos falando num contexto onde há laicidade e nós podemos falar aquilo que pensamos, e o tripé, não é, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é uma proclamação para todos ou é para quem? Então, se a gente sente que estamos num ambiente que é possível fazer isso, é o que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, não é? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder à razão da esperança que é em vós. Exatamente. Então, quer dizer, a gente gera uma questão, uma pergunta na cabeça das pessoas, e a gente tem que estar preparado para responder. Ou mesmo Judas, não é? Que vai dizer lá no finalzinho, antes do Apocalipse, ali naquela carta pequenina que nem tem capítulo, não é? O irmão do Senhor, ele vai dizer, olha, eu escrevi para vocês pensando em falar sobre a comum salvação, mas eu mudei de opinião. Eu quero falar ali no versículo 3, que vocês batalhem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, há um nível de batalha, não é? E eu acho que nesse sentido, se temos o privilégio de viver num contexto onde é possível o diálogo, onde há liberdade religiosa, liberdade de expressão, então nós queremos falar. E por isso que os outros tenham liberdade de falar também, inclusive manifestando-se contra nós. Acho que nesse espírito de diálogo vale a pena, mas há o limite quando a gente passa, né? Quando o ódio, a raiva, aquilo afeta tanto as questões mais fundamentais do nosso coração, que a gente pode passar o limite do próprio Jesus e dos ensinos de Jesus. Exatamente. E é aqui que eu vejo que tá o limite, que é o ponto em que a nossa luta, ou a nossa oposição se torna militância. Porque enquanto eu estou lutando, batalhando para fazer com que a verdade seja exposta e essa verdade seja a mensagem que chegue aos corações para salvá-los, isto é, iluminar aqueles que estão em trevas com a verdade, então eu luto contra a mentira para fazer com que a verdade prevaleça. Me parece que esse é o caminho da luta do cristão, da batalha, do esforço, da responsabilidade do cristão. E aqui ele seria um pacificador, porque ele não está lutando pela vitória material, pela vitória política, pela vitória humana. Ele está lutando pela vitória espiritual, pela vitória do reino de Deus, para que a verdade ilumine corações e, ao iluminá-los, tire do reino das trevas e traga eles para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Então aqui me parece que é uma luta, mas é uma luta pacificadora. Eu não luto com ódio. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, né? Nós não devemos pagar o mal com o mal antes, né? O mal com o bem. Responder com a bondade de Deus frente a tudo aquilo que nos persegue e se opõe à nossa fé. Vocês não acham que às vezes o que aconteceu e o que acontece é que joga-se uma isca para nós e a gente morde, mas Eventualmente pode ser, talvez seja esse um ponto também, seja uma armadilha, uma estratégia das trevas, e que a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo místico de Cristo, isto é, os cristãos que são verdadeiramente salvos, né? Estão espalhados aí, gente de todo o povo, tribo, língua, nação. Então, aqui cabe a nós um discernimento, é preciso um discernimento, né? Não é entrar num conflito ou num confronto simplesmente porque fomos instigados a isso, mas é buscar em Deus sabedoria e dizer como eu respondo a isso. E esse é o ponto, quando Deus dá a direção de como responder, a resposta e até mesmo a indignação, ela vai resultar na manifestação da glória de Deus. Se a gente vive de reação humana instintiva, né? ou de ação, não é? Num certo aspecto, isso a gente pode exemplificar em casa, num casamento. Se você viver de reação, não é? A mulher faz uma coisa e você reage mal.
Você faz uma coisa, a mulher reage mal. Esse casamento não vai para frente. A gente já sabe disso. Verdade. Mas é a partir da consciência de quem sou em Cristo, naquela relação conjugal, então eu não vou simplesmente reagir na carne. Eu acho que acaba que o cristão tem que pensar não só de viver de reações, como diz Tiago, né? Tiago capítulo 1. Agora, assim, como cristão, é natural que a gente sinta, às vezes, uma certa desconforto quando há o escárnio, né? A abertura da Olimpíada, ela teve várias coisas ali, né? Eles tentaram explicar, muita gente estava vendo, porque era um evento a nível mundial. Eles tentaram me explicar resumidamente em 4 horas toda a história da França e toda a história ali dos jogos, enfim, pegaram personagens. Mas o que aconteceu ali, que tem uma coisa que precisa ser subdividido ali, né? Primeiro que uma coisa é o escárnio, que de fato aconteceu, acho que todos nós concordamos aqui, né? E outra coisa é o simbolismo, simbologia, né? Simbologia tá cheio em tudo que é lugar, né? Isso aí tem ali. E o que me surpreende, Francisco, é que às vezes alguns irmãos, pelo fato de não estudarem a palavra, às vezes passa ali o simbolismo, passa ali as coisas, tá, mas escarnecer do quê? Não sei do que estão falando, né? Que também é um lado triste da história, né? A pessoa não ter o conhecimento mínimo, bíblico, suficiente para poder... Então, assim, o que eu vejo, assim, em termos de atitude, né? Como cristão, a gente precisa, assim, trabalhar de uma forma mais simples, né? Ver o que Jesus faria, né? O que está ali, o que a Bíblia nos diz, né? Trabalhar com escárnio, você lidar com isso, vai acontecer. Mas o que a Bíblia diz, né? Aí a gente tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso, né? A gente vê ali orar pelos que nos perseguem. Jesus ensinou no Sermão do Monte, aqui que o pastor Marcelo colocou, né? Responder com amor e com gentileza, né? A gente vê lá em Romanos 12, do 17 ao 21, Paulo também ensinando sobre isso, né? Sobre lidar com as pessoas. A gente vê também o testemunho através do exemplo. A gente vê isso lá em 1 Pedro 2,12 também, né? Mesmo que falem mal de nós, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Olha que interessante isso, né? São princípios que eu vejo que eu acho que às vezes se a gente fizer o simples, resolve. Que é seguir o que a Bíblia diz, né? Acerca disso. Porque se você radicalizar para defender a fé, eu vejo 2 perigos ali. Primeiro, porque você acaba segmentando o cristianismo, você vai criar uma classe dentro da humanidade, e eu acho isso errado. Eu acho que o sonho da igreja é ser um com a humanidade, para que um dia toda a humanidade venha a ser a igreja. E o segundo ponto que eu vejo também é que as pessoas precisam confiar em Deus, na soberania. Porque Deus nos dá a fé, não para a gente precisa, a questão de confiar em Deus é porque é falta de conhecer a Deus. Porque a fé não é para a gente confiar em Deus, a fé é para a gente conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe o que Ele faz e quais são os planos dele, né? Você começa a confiar em Deus. Então a gente tem fé não para confiar em Deus. Então assim, a nossa fé ela não é para produzir algo que a gente pensa no nosso subconsciente que não, Deus precisa da nossa ajuda, da nossa representatividade. Deus é soberano, irmão. Deus é soberano, Deus está no controle. Se aquele professor lá da universidade vai te escarnecer algum dia lá do cristianismo, que é natural, isso acontece em tudo que é lugar, Deus é soberano. Soberano. Eu acho que uma coisa importante nós nunca devemos negligenciar o discernimento espiritual, não é? E fingir que não houve nada, que tudo é colorido, que é tudo bonitinho. Eu acho que isso é um problema também quando temos cristãos a beirar com um liberalismo espiritual, teológico e moral e que acham tudo lindo e tudo uma beleza, não é? O apóstolo Paulo que vai dizer: nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, acho que é importante essa prudência, esse discernimento, essa percepção do que acontece em termos de ideologias, de empresas que estão financiando essas coisas todas e põem muito dinheiro para que as suas visões, as suas cosmovisões estejam presentes para o mundo numa perspectiva de globalismo. Acho que a gente pode ver um pouco por esse lado. Temos que ter essa sintonia fina com o que acontece sem ser bobo, não é? Sem o paz e amor e hippie, né? Eu acho que é importante isso, mas ao mesmo tempo
com essa perspectiva muito fincada na pessoa de Jesus de Nazaré, na pessoa do Rei dos Reis, que não foi nenhum bobo, nenhum tonto, não é? A gente viu alguns diálogos de Jesus, por exemplo, com autoridades. Ora, né, quando Herodes chama ele lá para ele fazer uns milagres, né, ele fala, digam àquela raposa que hoje eu faço milagres, amanhã também, e no terceiro dia estou pronto. Então, Jesus sabia que a presença dele era como uma espada. Ele não era uma pessoa neutrona, paz e amor. Isentão. Né? Não era um isentão. Jesus era uma espada que dividia a opinião pública e que gerava, sim, dificuldades e ódio. Não é? Acho que a gente olha para isso quando pensa, por exemplo, na introdução dos evangelhos. Né? O evangelho de Marcos, por exemplo, que é esse evangelho pequenino. Nós temos, para começar, a promulgação da chegada de um rei na cara do Império Romano. Né? Já começa com João Batista indo à frente e fazendo a declaração, né? Como se fosse um porta-voz de um rei que vai à frente dizendo, pessoal, abram alas, o rei está chegando aí. Isso diante do nariz do Império Romano. Então Jesus é alguém que divide a história e, nesse sentido, eu acho que é importante dizer que a gente não tem que ser tonto, não é? A gente tá vendo o escárnio, tá vendo o deboche, mesmo que digam o contrário, mesmo que digam que não foi nada disso, que foi o quadro do holandês, da festa dos deuses. Imagina, só vocês são burros que não sabiam, né? Essa obra tão afamada e conhecida, Da Vinci, imagina. Então, assim, gerou uma dissimulação e essas coisas ofendem. Agora, o problema eu acho que muitos crentes vão para as redes sociais e, querem passar que nem um trator em cima dos outros. Eu acho que esse é o ponto. E aí queimam o caminho. Né? Porque o que tu falaste agora, assim, a justificativa de muitos por trás, né, dessa organização foi de que ali não era uma difamação da imagem da Santa Ceia, mas que era, né, uma representação dessa outra obra, né, o quadro dos deuses e tal. E há muitos argumentos aqui que vão tentar escapar de alguma maneira daquilo que realmente foi. Mas da mesma forma, né, que aqueles que se opõem à fé cristã buscam aqui algum tipo de inteligência, de estratégia para se escapar dessas afrontas, o cristão precisa encontrar, não escapar, mas ele precisa encontrar a estratégia correta para se posicionar. E aí eu concordo contigo que o ponto não é reagir instintivamente quando a nossa fé é atacada. Até porque nós temos sempre que nos lembrar de uma coisa, né? Por que nós carregamos nas nossas vidas, no mais íntimo do nosso ser, a fé cristã? Porque Jesus, Deus encarnado, veio à Terra, viveu entre nós, operou milagres, cumpriu as profecias, cumpriu as promessas, morreu, ressuscitou o terceiro dia e subiu para Deus Pai, enviando sobre nós seu Espírito, fazendo de nós seus seguidores. Ofensa à fé cristã, em última instância, é uma ofensa a Ele. Porque eu não construí nada para constituir o cristianismo como verdade, a palavra de Deus como palavra eterna. Não veio de mim. Eu fui agraciado por isso. Isso vai levantar, tem uma pergunta aqui já no chat, esse tema, pelo visto, é o que já... Mas a primeira pergunta que tá nesse assunto. Aí Diz assim, manda lá. Depois o pessoal da técnica aí põe a pergunta, não. Põe quem fez a pergunta, que a pergunta que fizeram foi a seguinte, e Deus, por acaso, precisa de alguém que o defenda? Exatamente. Então, veja bem, nós fomos agraciados pela bondade e misericórdia de Deus para nos tornarmos seus seguidores. Então, não foi obra nossa. Então, quando alguém confronta ou afronta isso, não está me afrontando, está afrontando o Criador dessa obra, que não sou eu. Eu simplesmente, sem fazer nada, recebi ela de graça. Então, a pessoa que, ou o grupo de pessoas, ou as ideologias, seja o que for, que afronta essa mensagem, que afronta o Deus dessa mensagem, vai ter que se entender com ele em última instância. E aí que entra o ponto. Quando o cristianismo briga, ou os cristãos, a igreja, briga por essas causas, por que ela briga? Que eu acho que é aqui que vem o nosso ponto de... Voltamos para aquele ponto inicial. Né? O que é ser aqui? O cristão, ele é verdadeiramente um pacifista, um pacificador? Talvez vamos usar melhor esse termo de acordo com as escrituras, um pacificador? Ele é porque ele não responde com ódio, ele não responde com agressividade, ele não responde com a violência física, ele não responde no sentido de exercer
de estabelecer um juízo e uma sentença sobre aquilo que é feito contra ele ou contra a fé cristã. Mas ele responde com inteligência. Ele tem que responder, que é o que tu falaste, né? Ele pode usar da razão, da prudência, da sabedoria que Deus deu para responder, mas com amor pelos seus inimigos. E aí eu acho que esse ponto é o que falta, né? Aonde está o amor pelos que fizeram as representações, que organizaram aquelas mensagens na abertura das Olimpíadas? Porque é isso que Cristo fez. Veja bem, as pessoas vinham todas contra Jesus, né? As seitas judaicas ali o perseguindo. Aliás, né, tem um outro ponto que nós podemos ver. Jesus é Deus encarnado, ele lidava com isso com facilidade. Não, ele também foi plenamente humano. Mas então vamos transpor, vamos tirar aqui a referência de Jesus e vamos colocar em Paulo. Paulo foi homem como nós. Nasceu de uma mulher, de uma concepção, né, humana, entre um homem e uma mulher, como qualquer um de nós. E viveu e cresceu como um ser humano limitado. Aí ele, imagina, nas suas viagens missionárias, tem ali no seu encalço, né, um grupo de judeus que iam perseguindo de cidade em cidade. Levantavam ali os povos, as comunidades daquelas sociedades, apedrejavam, espancavam, prendiam os amigos de Paulo, matavam os amigos de Paulo. Aí Paulo, antes de terminar, né, a sua terceira viagem, descer a Jerusalém, recebe uma mensagem. Vai ser preso lá. Onde é que está a luta de Paulo? Não, tá bem. Se essa é a vontade de Deus, eu me entrego. Veja que acabou. Então houve um tempo de militância, mas supostamente, entre aspas, né, a militância de Paulo, a luta de Paulo, foi para fazer com que o evangelho fosse propagado. Não foi para destruir os governos do mundo, para destruir as ideologias das cidades por onde ele passava, para destruir a estrutura política. Não, ele foi lá para dizer, olha, existe uma verdade, a verdade não é essa idolatria, a verdade não é essa vida que vocês levam, a verdade é essa. Amando os seus inimigos, ele anunciava a verdade. Aí chegou um tempo que Deus disse, agora acaba a luta, agora tu te entrega e a tua vida será, né, um martírio de testemunho para a verdade. E ele fez isso. Desceu a Jerusalém, sabendo o que aconteceria. Tiago sai, né, dos líderes da igreja, recebe ele, leva ele para os líderes, ele testemunha o que aconteceu, vai ao templo, quando está lá no templo, né, ele é preso pelos romanos e agora então vem toda a narrativa que se passa na vida dele. Tem uma questão ali, Francisco, que Paulo, no livro de Atos, teve um momento ali que ele se exaltou ali, que é onde ele produziu uma defesa, que até ele levou uma bufetada, né? Já estava preso. Naquele ali, né? Então, naquele momento ali, por que ele se exaltou ali, né? Porque tinha uma questão ali que é um ponto que é até interessante da gente, que às vezes você tem que se levantar, mas não no sentido de defender o escárnio, mas quando tem os seus direitos cerceados, né? Que ali ele era um cidadão romano e ele estava de forma ilegal preso ali, né? Então, aí ele levantou. Então, isso é uma questão interessante que até vai para o campo político, né? Que nós temos lá representantes, né? Seus deputados, enfim, eles lutam para não perdermos os nossos direitos como cristãos, né? Porque antes de tudo nós somos cidadãos, né? Então, isso é um ponto bem interessante também, que uma coisa é você defender os seus direitos, outra coisa é você reagir mal a um escárnio, né? Que é diferente, são duas coisas distintas, né? Dessa pergunta que fizeram sobre se Deus precisava de defesa, né? Complementaram ela dizendo assim, talvez se não era melhor nós trocarmos defesa da fé por sede de justiça. E aí depois o pessoal ali que estava no backstage, ele pode talvez complementar se teve mais pedaços dessa pergunta. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui, só mandar um abraço pro pessoal do chat, que é o meu irmão e a minha irmã que estão ali, o pastor Marcelo e a Ana, que são meus irmãos de sangue, então eu quero só mandar um abraço para eles aí. Maravilha. Natal estamos aí, se Deus quiser. Muito bem. E nessa questão, eu acho que o que fica também, que eu acho que é interessante, que desse ponto que o Márcio colocou agora, e eu jogo essa bomba na mesa pra gente desarmá-la, como é que nós vamos conseguir discernir se nós estamos em defesa da verdade ou da palavra de Deus, ou, né, lutando e militando, como o Francisco trouxe o exemplo de Paulo ali, para que a verdade do evangelho prevaleça, e quando a gente está militando e defendendo algo que nos incomoda na nossa individualidade de fé, de crença, de doutrina. O que eu quero dizer com isso? Nós, por exemplo, estamos tão incomodados quando uma doutrina que diverge da nossa é chacoteada, é perseguida, dentro dos próprios grupos eclesiásticos dos quais nós fazemos parte, quanto estamos nesse episódio específico, porque isso denota que talvez o que nos incomoda, e essa seja uma linha para nós percebermos se nós estamos em defesa verdadeiramente de sede de justiça ou defesa da fé que seja,
o que nós temos usado? O que hoje se a gente fosse olhar, o que hoje tem nos incomodado a ponto de nós falarmos, não, eu preciso me posicionar contra isso? São coisas que eu creio que têm peso e significância para mim, ou são realmente questões em relação à Bíblia que a gente está falando que está nos incomodando nesse momento? Como é que vocês veem essa situação? Não sei, talvez... Eu acho que o ponto aqui, Rodrigo, é perceber se a minha resposta vai trazer um entendimento, e esse entendimento tem que ser bíblico, né, sobre aquilo que se passa. Porque o que ocorre nós temos hoje uma proximidade, eu até diria uma mistura, não está nem próximo, já está muito misturado, né? Uma mistura político-ideológica com fé. Na verdade, isso não é novo, nós sabemos, mas parece que hoje há uma polarização e uma intensificação disso. E nessa mistura político-ideológica, acaba-se, se não houver aqui esse discernimento para saber, ao me posicionar contra isso, ao me posicionar a favor disso, ou a minha resposta frente, né, ao que, como o Márcio comentou, certos escárnios, o que eu estou fazendo aqui em última instância? Porque se há uma mistura político-ideológica no meio da minha defesa, eu talvez esteja lutando por causas... ideologias, causas pessoais, seculares deste mundo. E eventualmente Deus chama alguma outra pessoa realmente eu acredito que sim, para lutar por isso, mas não é a igreja na sua totalidade que tem essa incumbência. A totalidade do chamado da igreja é anunciar Cristo. Lá em Efésios, né? É manifestar a glória dele através das nossas vidas. Então nós vivemos para o louvor da glória dele. Muitas vezes nós poderemos correr o risco de escorregar nesse debate para uma defesa de simplesmente um outro extremo do espectro político. Não é? Então, isso está mal, isso foi ruim, reconhecemos dissimulação, reconhecemos influência ideológica, reconhecemos forças políticas terrenas por trás. Até aqui a gente nem falou de forças espirituais, de Efésios 6, por exemplo, da batalha espiritual, invisível, demônios e tudo mais, que também estão operando no mundo. Não é? Mas a gente pode escorregar nessa defesa de, ao ficar contrário, não é, àquilo que nos ofende, corrermos para um lado onde o nosso refúgio seja uma outra perspectiva do espectro ideológico. Eu acho que isso gera um problema para o testemunho do Evangelho para as gerações seguintes. Porque depois os filhos ou os netos vão ver essa defesa reacionária, carnal, desproporcional, como a maior prova de que nós estávamos errados na perspectiva deles 2 gerações, uma geração depois. Claro. E a gente vai ficar nesse pêndulo. E aí Jesus se torna a massa de manobra do assunto da política. Não é? Eu acho que é muito importante a gente relembrar, e você falou isso no início, que nós estamos falando sobre reino de Deus. Não é? Enquanto que o aspecto de dominação cultural no mundo ideológico vem de cima para baixo, apertar e calar o outro, não é? Se a gente sente que estamos sendo calados, por exemplo, a resposta nossa não é a gente ir para cima para calar os outros. Não é? Então, ao invés de ser uma coisa de cima para baixo, o cristianismo não é de dominação de cima para baixo, mas ele é de dentro para fora. Ele é de influência na sociedade, né? Então, independentemente de qual seja o cenário político em que estejamos, haverá sempre cristãos genuínos e verdadeiros sendo controlados de dentro para fora, transformados de dentro para fora, por um poder que não é político, que é o Espírito Santo. Então, em países comunistas, em países democráticos, haverá lá cristãos transformados que vão fazer diferença. E a gente não pode escorregar, né, nesse caminho assim um pouco manhoso nessa questão. Se nós olharmos para trás, Marcelo, a gente vê isso na história já, na história do cristianismo. Nós vemos primeiro, né, uma igreja, né, cristãos genuínos que passam pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro século, começam lá um processo de institucionalização, né, constituição de uma igreja que não é mais espiritual, não é mais o corpo místico de Cristo, mas passa a ser uma instituição. Essa instituição que assume e leva consigo o nome de igreja, ainda que, né, isso poderia até ser questionado com base nas suas doutrinas, testemunhos e atuação,
se torna uma força política, se torna uma força econômica, se torna uma força, inclusive, controladora da cultura, da ciência, do conhecimento, Do exército. Estatizar a igreja não é saudável, então isso. Nunca Não é foi. nem questão de estatizar, né? De institucionalizar nesse sentido de ser uma força, né? Então, veja, e aí o que ocorre? A mensagem cristã passa a ser de cima para baixo, porque essa instituição assume força, assume poder e começa a determinar, a regular, não só a vida, mas a influência da fé. E as pessoas talvez não tenham sido alcançadas pela verdade, sendo agora obrigadas... Nascidas de novo, não é? Nasceram de novo, não nasceram de novo. Então nomeiam-se nessa perspectiva, nessa vertente doutrinária, teológica, etc. Sim. Isto é, nomeiam-se cristãs, ainda que não sejam. E isso vai também... e por isso, o verdadeiro papel da igreja, o verdadeiro papel do cristianismo é influenciar a sociedade para que a verdade chegue às pessoas, não impor a verdade. A história já nos mostrou que isso não funciona. E aí nós vamos olhar, inclusive, para o período reformador, reforma protestante, logo os anos imediatos depois da reforma, né? Nós vemos, por exemplo, alguns casos semelhantes em certas regiões, inclusive da Suíça, em que foi imposto, né, aos cidadãos que eles vivessem e cumprissem uma vida de acordo com uma moralidade cristã e regras cristãs, o que também gerou problemas na sociedade. Sim. Gerou divisões e não influenciou muita gente, abandonando, inclusive, aqueles territórios porque não queriam se adequar àquilo. Então, ao ver isso, ao olhar para a história, nós temos que olhar para hoje também. Nós não estamos lutando para dominar a cultura, nós não estamos lutando para dominar a política, para impor uma ideologia cristã. Nós estamos batalhando para viver a fé cristã, a fim de que o reino de Deus seja expresso, influenciando pessoas com o nosso testemunho. É o reino. Isso tem que ficar muito muito comum também. Vamos pegar esse caso do contexto que a gente está aplicando aqui da abertura das Olimpíadas. Se a gente voltar alguns anos atrás, a própria França, por uma questão de confrontar, não a França, mas pronto, um episódio que aconteceu na França, desse confronto a elementos da fé, etc., mostram como é que uma ideia de defesa daquilo que eu creio que é a verdade, levada a esses extremos, como o pastor Marcelo agora destacou, que facilmente se escorrega para esses extremos, foi o caso do Charles Hebdo, né? Dos cartunistas que fizeram uma charge a respeito do Maomé, que é uma base fundamental da cultura islâmica e da fé islâmica, e aquilo provocou uma resposta de defesa da sua fé, das suas crenças extrema, né? Que da perspectiva daqueles que fizeram aquilo estava correto e levou àquele ato de extremismo. E isso tem que colocar a gente a pensar em que momento, claro, os cristãos não têm por natureza essa vertente de um extremismo de violência física, mas em que momento nós também, nessa defesa de algo que nós achamos que estamos defendendo algo verdadeiramente necessário, nós não estamos nos tornando extremistas em algum campo, seja no campo ideológico, seja no campo político, seja em qual campo que seja. Se nós pegarmos aqui, nós tivemos, por exemplo, movimentos, e agora aproveitando essa vertente histórica, movimentos de perseguição política a cristãos. O caso do movimento Viva Cristo Rei no México, por exemplo, foi isso. Movimento de perseguição, né? Ali, em que muito da sociedade, e a própria Segunda Guerra Mundial, etc., muito da sociedade e das instituições eclesiásticas estavam a favor de movimentos extremistas, etc. E são coisas que nós precisamos estar sempre vigilantes, que o que eu estou lutando pelo quê, né? Se nós pegarmos esse episódio, por exemplo, agora da abertura da Olimpíada, o que a gente tem que tirar dali? Eu acho que esse é talvez o ensinamento desse elemento em si que tem que ficar, né? Nós estamos defendendo que uma mensagem equivocada, porque o que se defendeu também foi a ideia de que aquilo passava uma ideia de inclusão. Para além da questão do outro quadro, a ideia de que aquela era uma mesa inclusiva. E de que Jesus também era alguém inclusivo, haja visto aqueles que compuseram a mesa da ceia do Senhor, né? No episódio da ceia do Senhor. Mas se nós formos olhar, essa é uma deturpação daquilo que a mensagem do Evangelho passa. E é contra isso que nós lutamos, para que a verdade do Evangelho... Verdade, esse é o ponto. A verdade do Evangelho não seja deturpada. A mensagem do Evangelho seja preservada. Por quê? Hoje nós estamos aqui, mas é como bem o pastor Marcelo destacou, isso é um pêndulo. Daqui a pouco é as futuras gerações. Se nós não nos posicionarmos, mais uma vez, contra aquilo que fere as verdades do Evangelho, se nós não nos posicionarmos, o que vai ter? As futuras gerações vão defender o quê? Talvez vão defender aquilo que é errado, achando que estão defendendo aquilo que é certo. Acho que nesse ponto que envolve o ser simples como as pombas e prudente como as serpentes, basicamente a gente talvez teria que aprender a falar as duas linguagens. A linguagem do Evangelho,
mas também perceber a linguagem secular, a linguagem das leis, os direitos civis que envolvem o mundo em que nós vivemos. Porque talvez nós consigamos dialogar por meio desta via. Não é? Por exemplo, eu peguei aqui alguns materiais, por exemplo, que já existem, né? A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, lá no artigo 10º, 21º, 22º, fala sobre a questão de atos públicos não deveriam debochar de religião, de crenças, de coisas sagradas. E aí, por exemplo, é um ponto interessante que você pode pegar para dialogar. Olha, mas a Carta, não é, dos Direitos Fundamentais da União Europeia me dá embasamento para a gente conversar e eu dizer assim, olha, será que aquilo não se excedeu? Então, a gente tem que saber falar nas duas línguas. Temos que ser aí bilíngues nesse aspecto. Saber a Bíblia, saber a palavra de Deus. Os direitos. Né? E, ao mesmo tempo, termos essa capacidade de dialogar. Né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é? Nós já lemos. Será que aquilo que eles fizeram está dentro daquilo que diz a declaração? O que fizeram com símbolos sagrados foi correto? Não é? Tem aqui declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas na religião ou convicções. Tudo isso são documentos que estão aqui presentes na Europa, por exemplo. E eu acho que talvez seria mais um elemento para facilitar a capacidade da gente dialogar. A gente vai conversar com que base? Uma pessoa não é cristã, né? E ela, então, te provoca. Né? Vai com uma pontinha de lança e cutuca. E aí, o que você achou das Olimpíadas? E às vezes a gente já começa o diálogo todo atravessado. Faz a carruagem está na frente do boi, já vai com a Bíblia e tudo, e não percebe que muitas vezes a gente pode preparar o ambiente com leis que já existem. Olha, você sabe disso aqui? Você sabe o que diz essa declaração aqui? Você sabe o que diz esse documento do ano tal? Então, com base nessas coisas que nós aqui, como comunidade europeia, já vivemos, aquilo foi um excesso. Ponto. Por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí a gente tem como apontar para Jesus, não é? Que eu acho que é o ponto principal aqui desse aspecto pacífico, não simplesmente de eu estrangular, não é? A falsidade, a dissimulação, com ódio, com raiva e com ira. Mas aí a gente já mostrou outras cartas na manga, que é aquela questão da sabedoria do apóstolo Paulo, não é? De chegar lá em Atenas e usar os poetas gregos. Exato. É um pouco disso. Até porque, e vocês também já comentaram isso, mas vale a pena reforçar, né? Até porque o meu direito de me expressar pressupõe que o outro também tem os seus direitos. Exato. E as pessoas que não concordam com a minha fé, elas vão se expressar da maneira que elas acham correto. O que me dá direito também de responder às expressões e comunicações que elas fazem, apontando a minha insatisfação, a minha discórdia, mas sempre dentro desses limites. Eu acho que o pacificador que nós encontramos no Sermão do Monte e que Jesus aponta como um comportamento adequado para o cristão é esse. Eu não tô a lutar para mudar isso tudo. A minha luta é para expressar o que é certo, o que é verdade. Quer aceitem, quer não aceitem. O que eu tenho que fazer? Manifestar a verdade. Lembrando sempre, não é para minha glória, não é para minha defesa pessoal, não é para prevalência dos meus pontos de vista, mas para que o reino de Deus seja manifesto. Aquela frase de Jesus pequenina, né? Como faz sentido agora, né? O meu reino não é deste mundo. Meu Deus do céu. Uma frase tão pequena parece que cai assim. Mas só para pegar aqui, Márcio, um gancho com o que tu falaste antes. E isso me leva a exercer os meus direitos como cidadão. A minha cidadania está implícita aqui. Só que eu tenho que saber uma coisa, eu também não sou cidadão deste mundo. Exatamente. Né? E o que me está guardado não é uma coroa neste mundo, no fim da minha vida terrena. Então, isso sempre me leva a um limite. Eu posso trabalhar dentro disso tudo? Concordo, claro que sim. Usar as leis, usar a legislação, usar documentos estatais ou documentos públicos de instituições que vão regular todas essas relações, buscar os meus direitos como cidadão, aquilo que está implícito na cidadania, que me é conferida também juridicamente, legalmente. Mas eu não posso esquecer de algo. Não é isso tudo que vai reger a minha manifestação, a minha comunicação. Há algo superior, algo acima, que eu sou um representante de Deus na face da terra, né? Da mensagem do Evangelho.
Você tocou num ponto interessante ali, que é o que eu queria responder à pergunta do Rodrigo, que é responder assim, as verdades, elas devem ser ditas, mas devem ser ditas em amor e num contexto de relacionamento. Você não pode dizer, você mesmo estando certo, você não pode dizer de uma maneira que venha a prejudicar a pessoa, né? Então, o que nós vemos às vezes no conteúdo na internet, pessoas que são muito ásperas, né, reativas demais, e isso acaba, vamos dizer, aquele ditado queimando o filme, né, da igreja. Só que ao meu ver, cara, assim, dita-se em amor no contexto de relacionamento. Nós precisamos ter paz, cara. Paz. É melhor ter paz do que ter razão, cara. Esse aqui é o segredo. É melhor ter paz. E a igreja, ela é assim, cara. A igreja, olha só, quando a gente produz uma defesa de uma forma errada, isso gera perseguição. Isso gera perseguição. E aí a gente confunde, isso é coisa do inimigo, é porque a gente está no caminho certo. Não, nem sempre. Por quê? Porque tem dois tipos de perseguição. Tem assim, ó, a igreja, ela não é perseguida quando cresce. Ela cresce quando é perseguida. É uma frase de efeito que ela tem um significado. Qual é o significado? É que ela vai ser perseguida por causa da obra de Deus que está sendo feita, porque é natural. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Agora tem gente que é perseguida por causa das más obras. E aí põe a culpa no Satanás. O Pedro fala isso. Se não estiver em erro, acho que é na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 ou 4, né? E que ele fala ali, vou parafrasear aqui o texto. Ele está falando assim, não há glória, não há benefício, né, em ser punido quando vocês praticam o mal. Porque a lei vai ser aplicada corretamente contra o mau comportamento. Agora, se vocês são justos diante de Deus e inocentes segundo as leis do mundo, então aqui, ao serem perseguidos, então aqui, né, há uma glória eterna, porque estão sendo perseguidos por causa da fé. Estou parafraseando, né? Sim, mas eu só um pouquinho, Rodrigo, eu acho que é um pouco disso aqui, né? Exatamente. É a gente entender isso. Como é que a igreja se posiciona? Porque a igreja, ela precisa resplandecer a luz de Cristo na face da terra. Então, Jesus fala, né? Tu não vai acender a lanterna ou o alqueire e vai escondê-lo, né? Então, o que tu vai fazer? Ao acender essa lanterna, tu vais levantá-la para ser iluminada. A igreja tem que ser levantada para ser luz. Ser luz não é ser militante de causas deste mundo. Ser luz não é ser conflituoso com este mundo que já vive nos seus conflitos, né? É um mundo caótico e conflituoso por si. Então nós temos que iluminar aqui e dar respostas e dar entendimento. E a igreja, quando age de acordo com os princípios do mundo, atrai para si crítica. Por quê? Porque ela quer trazer uma verdade que confronta o mundo, que confronta o pecado, que confronta a maldade. Só que ela faz uso da maldade, muitas vezes, né, de um certo ódio, um ressentimento, uma mágoa, para levar o seu discurso, a sua mensagem. O veículo não está adequado. Exatamente. Então aqui tem que ter... E aí a gente vai voltar para o mesmo ponto. Tem que buscar discernimento. Tem que buscar a orientação de Deus. O pessoal aqui no chat mandou um comentário, citou aqui uma frase de Martin Luther King. Eu tenho um bocado de controvérsia. A frase mesmo, não, ok? De que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E complementar a dizer assim, de que o grande problema é exatamente esse que o Francisco e o Márcio estão colocando agora. Quem pôs o comentário colocou assim, minha preocupação é quando a igreja se cala diante das coisas que têm acontecido. A igreja não pode se calar, a igreja tem que ter uma voz ativa, né? E etc. Pegando o gancho disso, eu acho que a gente pode também, e isso está claro, penso que para todo mundo, para quem está nos assistindo, que fique claro agora, esse não é um episódio restrito a esse momento das Olimpíadas. Se nós olharmos de forma retrospectiva na história, nós vamos ver que, como o Márcio bem destacou, a marca da igreja de Cristo, a igreja, como o Francisco bem destacou, o corpo espiritual de Cristo, né? Esse corpo místico de Cristo, essa marca é uma marca que está no DNA da igreja, né? No ADN da igreja ser perseguida, ter os seus valores, as suas verdades perseguidas, etc., ao longo da história. A gente consegue perceber isso. Se a gente retroceder, então, desse episódio da Olimpíada aqui agora, para, por exemplo, 20 anos atrás, certeza que vamos achar um episódio desse. Retrocedemos mais 40 anos, vamos achar outro episódio. E assim vai sucessivamente ao longo da história da igreja, né? Eu acho que isso a gente não pode esquecer. A gente conversava essa semana, né, pastor Marcelo, exatamente sobre isso, né? Sobre que, quando nós olhamos, vamos ver que desde antes até o próprio nome cristãos, a gente falou aqui esses dias, né? Era um termo pejorativo para nos identificar. Sim, E o pastor Marcelo trouxe um destaque aquela gravura, né? Eu acho que pode falar melhor, pastor, da gravura do
estava pintada. Sem Deixa só, antes de falar aquela gravura, tem um ponto que é importante. Veja bem, Martin Luther King, ainda que ele professasse a fé cristã, ele era um militante político. E nós não podemos esquecer disso. Então essa frase dele tem uma aplicação, sim, nos conceitos morais, ideológicos, políticos deste mundo. Porque nós vamos ver que nas escrituras, muitas vezes, os cristãos se calam, não sempre, mas algumas vezes se calam, muitas vezes se calam diante das injustiças do mundo, para que Deus atue e faça justiça contra a injustiça do mundo. E aí o que eu quero dizer com isso, não discordo, né, da ideia de que a igreja tem que se posicionar sempre com sabedoria e dentro de limites, mas ela não é militante. Nós não podemos misturar preceitos do evangelho e doutrina e ensino bíblico com frases políticas que muitas vezes a igreja faz. Tem um personagem político na história e que fez o bem. Por exemplo, nós temos um grande exemplo, que eu diria, William Wilberforce, que lutou contra o fim da escravidão nas colônias americanas, né? Um grande personagem político. Mas ele tinha fé cristã e ele lutava na dimensão jurídica, política da sua época, ainda que fosse um cristão. Então sempre tem que ter sabedoria. O que eu estou a fazer? Aliás, nós temos um programa aqui muito bom com o pastor Daniel Quinteiro sobre o cristão e a política, né? E há limites nisso. E algumas pessoas são chamadas para o campo político, não é toda a igreja, não são todos os cristãos, para lutar por direitos que vão se estender e vão abençoar pessoas da fé cristã e não cristãos. Vão lutar pela justiça para que ela alcance e se estenda a todos. Mas aí nós temos que ter sabedoria. O papel da igreja, ele é pautado por discursos políticos ou ele é pautado pelas escrituras? O que Martin Luther King falou, rege a igreja, o comportamento da igreja, ou serve num ambiente político? Esse discernimento é fundamental. A igreja precisa sempre ter isso, porque em última instância ela tem que manifestar a vontade de Deus. Ela nunca pode se esquecer disso, né? O que Deus quer agora. E aí nós vamos ver, por exemplo, nos livros proféticos das escrituras. Nós temos aqui um tempo, principalmente o profeta Jeremias, né? Que ele vai chegar um tempo e vai dizer assim, agora deu. Vocês vão para o cativeiro. Não precisam fazer mais nada. Entendeu? Acabou. Jeremias, pode te calar, os profetas se calem porque está decretado. E o juízo de Deus viria. E Deus operaria segundo a sua vontade. Então nós nunca podemos nos esquecer disso, né? A igreja vai trabalhar, vai atuar, vai expressar o que é certo ou não, com um propósito. Fazer o nome de Deus exaltado e glorificado. Mas tu irias falar aí, Marcelo, sobre o... Tinha uma... na verdade é uma imagem, não é? Que foi feita no cristianismo. É uma gravura. Eu antes só ia dizer realmente, em relação à frase do Martin Luther King, temos que perceber o contexto e a esfera, não é? Em que ele está falando isso. Porque, dependendo do contexto, uma igreja na China é melhor ficar às vezes em silêncio, não é? Ou seja, tem tempos e tempos, tem horas e horas, não é? Dentro da grande história da salvação. E eu estava a lembrar também o livro de Daniel, que está dentro do contexto de Jeremias. E houve ali momentos que simplesmente eles precisaram se submeter à dominação de Nabucodonosor e do Império Babilônico, e ainda assim Deus disse, olha, eu vou cuidar de vocês, né? O Jeremias 29, construam casas, habitem nelas, orem pela paz da cidade, tudo, e não adianta brigar aqui e tentar encontrar os seus direitos. Porque vocês vão pro cativeiro e acabou. Mas ainda de irmos na gravura, vamos pegar isso que o Marcelo comentou, que é muito interessante. A igreja na China se manifesta? Não, eles não podem. Serão presos, levados para campos de reeducação doutrinária. A igreja em países teocráticos que nós temos por aí, né, nós temos hoje uma média aí de quase 350 milhões de cristãos que vivem debaixo de perseguição. É um crescimento, inclusive, considerável para o final do século XX, início do século XXI. Houve um aumento significativo de cristãos hoje que estão vivendo debaixo da perseguição. E é claro que aqui há níveis, né? Até o risco da vida que também tem aumentado, há restrições de direitos, etc. E os cristãos nesses países e nessas regiões, eles não se manifestam. Eles não estão lutando pela verdade porque serão presos, mortos, torturados. A frase lacradora de o meu medo não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, para esses não vai funcionar. Não vai funcionar. É uma frase que não entra ali. Eu acho que... Só pra gente também talvez clarificar um pouco, eu não sei qual foi o objetivo de quem colocou a frase, mas pra gente também clarificar que quando a gente fala dessa coisa de se posicionar e falar,
de se posicionar, não obrigatoriamente estamos dizendo de militar, né? Sim, Que a igreja pode, sim, no ambiente de perseguição, também se posicionar de diversas outras formas, com a questão de projetos missionários, sustento missionários, envio de missionários, etc. E né? com o próprio testemunho, né? Exato, né? Porque veja, como é que a igreja se posicionava no primeiro e segundo século? Com testemunho, o que as pessoas viam não é, fora ali o contexto do livro de Atos, que nós temos aqueles momentos em que os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, e depois quando amplia, né, para a Judéia, Samaria, etc., conseguem algumas oportunidades fazer pregações, anúncios públicos do Evangelho, em vários outros momentos, especialmente depois dos anos 60, 66, a igreja ela é reconhecida pelo seu testemunho, então ela se posiciona com a verdade, vivendo o cristianismo. As pessoas identificavam um cristão pelo modo como ele vivia, né? Pela não adoração aos ídolos, os deuses pagãos. Então, isso também é um posicionamento dos bons, o que, de alguma maneira, até traz aqui um resquício, uma ideia, né, dessa frase de Luther King. Então, mas a ideia tem que ser aplicada a diferentes contextos. E um ponto que eu acho que é muito interessante é entender também se essa expressão muito intensa que nós temos encontrado por parte da igreja, eu não estou a criticar essa manifestação, né, dos cristãos e da igreja contra eventos que aconteceram na abertura das Olimpíadas. Mas pensar, refletir, será que a intensidade disso tudo também não está relacionado com o contexto em que a igreja no Ocidente vive? Porque a igreja na Ásia Central, em países da África, até mesmo alguns países latino-americanos, da América Central, etc., no Sudeste Asiático, talvez nem sequer estejam preocupados com aquilo que apareceu lá na abertura das Olimpíadas. Talvez aquilo ali tenha comunicado muito para uma cultura woke de um mundo ocidental e gera uma reação de uma igreja ocidental. Porque naqueles países as pessoas estão preocupadas em sobreviver. As pessoas estão preocupadas em conseguir deitar a cabeça no final do dia, dormir e acordar vivo no outro dia e sobreviver no próximo dia. E aí nós temos que ter... Tem a questão do custo de vida também, que é difícil nesse país. Custo de vida, pobreza, a oposição, né, político também contra a fé cristã. Então também nós temos que ter essa medida, né? Vamos lutar, mas veja, essa é a causa agora, essa é a luta do momento da igreja, porque que nem eu falei, né, não é a igreja no mundo todo que está conseguindo lutar contra isso e nem sequer está preocupada. Em muitas outras partes, eu diria que uma parcela significativa da cristandade dos cristãos hoje estão em outros países de baixa perseguição, como eu falei, 350 milhões aí, tentando sobreviver. Então a sua luta é para viver o cristianismo num dia a dia de dura oposição. Mas agora sim, vamos voltar lá para a questão da gravura, aquela imagem. Sim, pensando nessa questão histórica, né, vale dizer que essa é a nossa história. A história do sofrimento por causa do nome é a nossa história, né? A história do povo de Cristo. Isso foi o que Jesus viveu, foi a cruz, né? Não devolveu os insultos, não devolveu as chacotas, não devolveu o escárnio, né? Abraçou a vergonha, não fez caso da vergonha, diz Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. E aí é lá que o autor de Hebreus vai dizer, não é, que nós deveríamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Então nós também vamos abraçar a vergonha de Cristo, vamos abraçar esse vilipêndio, muitas vezes, né? Essa chacota. E é interessante porque tem uma gravura do século 200, né, do século I ali, né? Primeiro até no máximo 200 ali é o que dizem, 200, até o ano 200 mais ou menos, né? Final do primeiro século, do segundo século, aliás, que mostra, isso hoje está, parece que em Roma, eles conseguiram depois resgatar essa gravura, e é tipo uma pessoa que está em palitinhos assim, né, adorando um ser que está na cruz, mas a cabeça é de um burro. De um animal. Do asno. Do asno, de um asno, exato. E é considerado uma das primeiras gravuras sobre Jesus na história. É muito interessante. Um escárnio. E está escrito embaixo, Alexamenos adora o seu Deus.
Então, essa foi já a marca da igreja desde sempre, a gente poderia dizer, né? E se a gente voltar na Bíblia, nas Escrituras, Caim mata Abel. E porque Abel ofereceu um sacrifício melhor. Por causa de um culto, sacrifício correto que agradava a Deus. Exato. E então Caim odeia seu irmão e o mata, né? Então parece que isso desenha para nós um parâmetro de dois tipos de povos no mundo, em que um será perseguido pelo outro. Os que odeiam a Deus, né? E aqueles que prestam culto e que serão agraciados e que serão aceitos por Deus. Então isso gera, parece que pavimenta uma estrada para toda a história bíblica, toda a narrativa que a gente tem nas Escrituras. E a gente vai perceber isso depois na história dos profetas, na história dos reis, na própria história da Babilônia em relação a Judá, né, com a vida de Daniel, aquele banquete de Beltesazar em Daniel capítulo 5, em que Beltesazar é o rei da altura, né, já passou, não é mais Nabucodonosor, e ele está num banquete incrível, cheio dos seus governadores e mulheres, e ele manda trazer os utensílios do templo, que haviam sido trazidos por Nabucodonosor quando ele toma Jerusalém, e pega naquelas taças de ouro e tudo, que eram tudo consagradas por serviço da adoração a Deus. E o que ele faz? Ele faz uma chacota com as coisas santas. E é naquela noite que aparece uma mão, né, que escreve na parede. Ele diz o texto bíblico que ele treme e seus joelhos batem um no outro. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele chama todos os seus sábios, os feiticeiros, e pergunta o que aquela mão está a escrever. Ninguém sabe, falam com Daniel, sabem de Daniel. Daniel vai lá e ele interpreta aquilo, né? Mene, mene, tekel, parsine, foste pesado na balança. E achado foste em falta. Naquela noite os persas... Naquela noite, ou seja, isso entra no aspecto de que realmente Deus é o rei das nações, não é só o rei dos judeus, ou seja, não é só o rei da igreja. Ele defende o seu próprio nome, num certo sentido, né? Ele realmente é soberano. Deus é né? É uma pessoa fantástica. E quando ele acha que já deu, já deu. Acabou, escárnio, vou apagar a luz. Não é? Já deu, chega. Então é incrível perceber a soberania de Deus nessas coisas. A gente aqui discute, a gente aqui quer defender e a gente assume aquele papel quase que de Samuel, né? Meu Deus, esse povo não te quer, esse povo não te quer, esse povo te rejeitou, eu tô aqui e tudo, esse povo quer um rei. E Deus fala, esquece, eles querem um rei, escolhe um rei para eles, tá tudo certo. E é disso que vai acontecer. Uma questão bem interessante aí, que Deus pode usar um povo mais pagão do que o seu povo para trazer juízo sobre o seu povo. Exato. Né? Esse é o livro de Lamentações, não é? Dos babilônicos. E tanto é que Jonas, por que a gente vê o livro de Jonas, por que ele rejeita querer fazer o que Deus pediu para ele? Justamente por isso, mas por que eu vou pregar para Nínive, que era, né, a capital da Síria, da Babilônia, para um povo que é pior do que o meu? Pois é. Né, que era considerado, os assírios são reconhecidos pela sua crueldade, né, na história, né? Agora o Francisco trouxe um ponto muito interessante que nos deixa a gente sair um pouco da nossa bolha ocidental, né, Francisco? Trouxe a realidade da igreja no mundo, né? Que tem uma igreja lá fora que está preocupado mais com o final do mês do que com o fim dos tempos, né? O final do dia. Mas não que isso seja um erro de não se preocupar, não. Teologicamente a gente tem sim que ansiar pela volta do Messias, do Senhor, mas há sim o Ocidente vive numa bolha que a gente está lutando por picuinhas e quando tem gente morrendo ao fio da espada, né? Claro. Isso é algo de objeto de muita reflexão. Agora, de facto, também há uma estratégia globalista por trás disso, porque me parece, assim, que o Oriente e a agenda globalista, falando mais geopoliticamente, a intenção deles, como eles sabem que destruir o Ocidente pelo fuzil é quase que impossível, que a história já provou isso, né? Eu acho que eles querem implodir por dentro, né? Que é o que eles querem fazer também com os Estados Unidos, né? Aí é uma questão lá, uma guerra, China e Estados Unidos. Eles querem, parece que implodir o Ocidente com aquelas agendas, aborto, né? Aquela coisa... E talvez, Márcio, isso seja um pouco dessa necessidade de reflexão, de estratégia e discernimento que nós temos que ter. Porque isso é muito interessante. Veja bem, a gente não vê quase pessoas aí nas redes sociais
lutando pelos cristãos que estão sendo perseguidos em países teocráticos e ditatoriais por aí. Mulheres sendo violentadas simplesmente por serem cristãs, né? Crianças sendo presas e afastadas dos seus pais para serem doutrinadas em ideologias e conceitos que são contrários ao cristianismo. E por que a igreja não está militando por isso? Talvez seja isso, ela está ela está mordendo a isca de tirar a atenção de coisas que podem ser mais importantes e mais relevantes do que a abertura das Olimpíadas, por exemplo, ou tantas outras questões que, né, acabaram culminando nisso. E às vezes se preocupa muito com isso. Eu vi uma frase uma vez de um pastor, eu não lembro o nome, que ele disse assim, ó, a igreja que deixa de pensar e investir em missões, em breve deixará de ser igreja. Por causa disso, claro. Porque estão preocupados com a agenda, com a... Aliás, a gente vai olhar ali no livro de Atos, qual era a preocupação da igreja? Percorrer os confins da terra. A gente não vê ali cristãos apóstolos mobilizando grupos para militarem contra Roma, mas para mandarem gente pelo Império Romano para anunciar a verdade. Missionárias. Paulo sempre agradecer às outras igrejas que sustentam as sustento missionário, né? Então são muitos elementos que... Interessante que naquelas cartas de Plínio para Trajano, para o imperador, aí o Plínio era um governador, não é? Se não me engano, da Bitínia. Era da Bitínia. E ele percebe a perseguição que está acontecendo com os cristãos ali naquela região e tal. Algumas pessoas estavam levando os cristãos perante os magistrados e acusando-os de serem cristãos. Delatando, né? E uma das coisas que ele escreve para o Trajano é que os templos pagãos estavam vazios. Então, isso indica que a igreja estava cumprindo essa missão proclamatória da influência por ser sal da terra, por ser luz do mundo. E, né, então não foi um grupo simplesmente de querer fazer uma dominação cultural de cima para baixo, mas como igreja, como corpo vivo de Cristo, estava realizando um ministério, uma atuação espiritual, exatamente, né, de reino e de transformação de dentro para fora. E é isso que muitas vezes a gente precisa compreender. Por exemplo, Efésios 2, não é? Efésios 2 que mostra lá aquela realidade de existem aquelas 3 fontes de influência, que é o pecado, não é? O mundo, a carne e o diabo. Não é? E que nós fomos... nós recebemos vida e fomos colocados lá nas regiões celestiais, né? Assentados sobre as regiões celestiais e tal, e feitos para feitura de Deus para realizar boas obras que Deus de antemão preparou para todos nós. Então a igreja está numa outra dimensão, que não a dimensão histórica. Do reino de trevas para o reino de luz, né? É isso. A nossa dimensão não é só histórica, não é? Ela é também histórica, claro, mas há uma dimensão espiritual que a gente não pode perder de vista. Exato. Olha, para quem está procurando aí, para quem está procurando a carta de Plínio Trajano na Bíblia, esse é um documento histórico, ok? Esse é um documento histórico. Epístola de Plínio. Faz parte da história da igreja. Parte da história da igreja. O pessoal tá assim, carta de Plínio, não tenho essa. É uma carta que o governador da Bitínia envia ao imperador romano, perguntando o que se faz, até porque houve um tempo uma trégua, né, da perseguição de Roma contra os cristãos, e aí aparece essa acusação e ele escreve ao imperador saber o que eu faço. E aí é curioso, né? Até acho que a resposta do Trajano foi mais ou menos assim: olha, eu não faço nada. Agora, se eles são levados perante os magistrados, então nós atribuímos uma sentença. Quer dizer, eles não eram condenados porque realmente fizeram algo, mas simplesmente por serem cristãos e levados aos magistrados, então eram punidos com uma completa injustiça. Mas era assim que a igreja vivia. Agora tem um outro ponto aqui que eu acho que... Posso fazer um adendo aqui? Claro. Não tem como passar por essa questão no primeiro século, né? Você lembra de Nero, que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? Provavelmente tenha sido Nero. E ao fazer isso, né? Ficou lá na sua lira, vendo a cidade queimar. E dos 14 bairros, 10 bairros ardendo, e ele pôs a culpa nos cristãos, né? E pensar no Domiciano, como você falou, não é? Não tem como não voltar a essas realidades, lembrando um pouquinho de que a gente vai viver isso, e a Bíblia Sagrada, Santa, né, eterna, Palavra de Deus, já disse isso pela boca dos apóstolos. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, né, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo fala isso, né? E a gente olhar para o próprio Jesus, não é? Mateus 5, olha, bem-aventurados quando vos perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vocês, não é?
quando isso acontecer por minha causa. Né? Então, alegrem-se quando isso acontecer e vocês sofrerem por minha causa, né? Porque grande é a vossa recompensa nos céus. Depois Jesus fala, né, que se perseguiram a ele, que é o dono da casa, o que vai dizer dos... Dirá a voz também. Não é? Dos empregados. Se perseguiram a mim, que sou dono da casa, o que vai dizer de vocês? Né? Então, a gente tem muitas palavras de Jesus que indicam que ele sabia exatamente para o que ele estava preparando os seus discípulos. O meu caminho será o caminho dos meus discípulos. Né? E ele estava indo para um caminho, dando um espelhamento para nós, um trajeto que seria o nosso trajeto, que será o nosso trajeto, de alguma maneira ou de outra. Se a gente desfruta de alguma liberdade de expressão, de liberdade religiosa, de democracia e tal, e ironicamente devendo à França, de certa forma, a Revolução Francesa e tudo mais, mas, ironicamente, essa liberdade de a gente abrir a boca e falar o que a gente quiser também tem um pouquinho, né, desse movimento que surge deles. A gente não pode perder de vista que isso é parte mesmo da nossa trajetória como cristãos. Né? E a questão da luz, que é muito interessante, você disse sobre a luz ficar em cima da montanha, não dá para esconder. Né? Jesus fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do aquele. Então, não dá para esconder. Mesmo que você fale assim, eu não quero brilhar, eu não vou me mostrar. Olha, você foi salvo, você nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você, desculpa, vão ver. Vai aparecer. Mundo, né? E aí vai surgir duas coisas, não é? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sim, vai ter gente que vai glorificar Deus pela nossa existência e pela existência da igreja. Ao mesmo tempo, se vocês forem perseguidos por minha causa e mentindo, falarem tudo mal contra vocês, se alegrem também. Então, a gente vai gerar essa dupla reação, esses dois lados da moeda. Vai ter gente que vai odiar a luz porque gosta das trevas, porque as suas obras são más. Jesus falou isso em João 3. Né? Não vem para a luz porque as suas obras são feitas nas trevas, são feitas nas escuras e eles gostam das trevas. Então a gente vai ter as duas coisas sempre. Vai ter gente que vai falar, uau, que bom que você existe, que bom que essa igreja existe, que bom que tem boas obras por esse povo. Amém. Mas ao mesmo tempo vai ter gente que fala assim, eu odeio essa gente. E a gente tem que ter essa coisa da simplicidade da bomba e da prudência da serpente. Aí entra um pouquinho do que o Adriel colocou ali no comentário. Que tem uma pergunta do Adriel aí, né? Parecida, né, com o que ele tá dizendo. Não, pode fazer. Eu vou chamar o pessoal ali. O Vinícius, tem uma pergunta aí do pessoal do chat, né? O Adriel mandou uma pergunta. Sim, pode falar? O Adriel falou assim, isto não cabe um bocado, como em Mateus 7:6, jogar pérolas aos porcos. Fala só uma coisa. Responder aquilo. Ele já mandou a pergunta, não? Ele está perguntando se esse contexto todo, e até disso que o pastor Marcelo colocou agora, se essa coisa de falar a quem está nos perseguindo, como eu estou entendendo essa pergunta do Adriel, tá? Se falar falar para as pessoas que estão nos perseguindo, falar essas coisas todas, isso não seria um bocadinho de jogar as pérolas aos porcos, sabe? De, tipo, batalhar ou defender alguma coisa por alguém que não está fazendo o mínimo de esforço, talvez, para entender aquela tua mensagem, para poder, talvez, pensar e ser... vou refletir um pouco sobre o que os cristãos estão falando. Não, estão simplesmente a fazer aquilo só por perseguição, pura perseguição, sem nenhuma intenção ou vontade de refletir sobre o que vai ser dito, né? Eu acho que é um pouco isso que o Adriel tentou dizer nessa colocação dele. Se valeria ainda assim a pena falar e fazer tudo isso, ser essa voz que preserva a verdade, etc., para o mundo, se o mundo está contra nós. Eu penso com certeza que sim, vale ainda a pena, porque não fazemos isso para o mundo, nós fazemos isso para glorificar e honrar a Deus. E a gente olha para Jesus na cruz, né? As palavras dele, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Podia dizer, Deus, olha só, meu Pai, estabelece juízo sobre eles, olha o que eles fizeram comigo. Mas ao contrário. Ao contrário disso, perdoa eles, são ignorantes, não sabem o que fazem. Eu também tenho uma opinião um pouquinho diferente, assim, no sentido de que jogar pérolas aos porcos porque, assim, a palavra, ela nunca volta vazia, né? Ela tem poder. A Bíblia diz que Deus fez o universo pelo poder da sua palavra, né? Agora, pérolas aos porcos eu atribuiria a não gastar energia e tempo investindo em algo que tu sabe que não vai dar resultado. Mas falar, pregar, anunciar, dizer, não, tá errado, né? Em amor, no contexto de relacionamento, eu acho que isso sim, sempre, né? No sentido de porque às vezes a gente se desanima, né? Quantas vezes, muitos de nós aqui, a gente investiu em alguém, numa pessoa e depois a pessoa nunca correspondeu, né? Enfim, no sentido de discipulado, né? De tentar trazer... Eu tenho um irmão lá no Brasil que eu vi desde que quando eu sou casado,
já há 18 anos com a Gabi que eu oro por ele para ele se converter, né? Que é o meu padrinho de casamento meu. Aí agora há poucos dias ele tava frequentando uma igreja lá. Deus, tô aqui no culto e mandou foto e tudo. Pô, isso foi gratificante, né? Mas teve muitas vezes que cara, que Desanimou e já não queria mais. entrega o corpo para Satanás para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Mas o Marcelo ia falar alguma coisa antes da pergunta? Sim, eu ia dizer que acho que levanta-se uma questão interessante aqui quando pensamos, né, nas novas gerações, o quanto realmente a visão bíblica da vida, a cosmovisão cristã, o evangelho entranhado em nós, com essa consciência de uma realidade que persegue em algum nível mais forte ou mais fraco a vida do que anda com Jesus e piedosamente com ele, o quanto nós preparamos os nossos filhos para isso, não é? Porque às vezes nós lemos a Bíblia e entendemos aqui, mas preparamos os nossos filhos para eles serem felizes, preparamos os nossos filhos numa cosmovisão secular, para eles serem amados, e o que a gente quer, a gente até ensina sobre Jesus e tal, mas a gente deseja mesmo é que eles sejam aplaudidos, que eles sejam amados, que eles sejam aceitos, que eles sejam... E a gente não prepara eles para eles tomarem na cabeça, serem perseguidos, de pessoas odiarem a eles, de pessoas não quererem falar com eles por uma única causa, eles não fizeram nada, só porque eles disseram que são de Jesus. No contexto adolescente, por exemplo, isso é muito comum, no contexto de juventude isso é muito comum, não é? E às vezes a gente não tem esse cuidado, enquanto que na igreja perseguida, de hoje ou do passado, quando a gente olha, por exemplo, para essas histórias que estão intrincadas de discipulado, né, você pega o Inácio de Antioquia com o Policarpo, com não sei o que, esse pessoal todo está tudo ali na mesma geração, parece que eles preparavam-se uns aos outros para a perseguição. Havia um discipulado para a perseguição. Não é? Olha, é assim que você vai agir, é assim que você vai passar por esse processo. Como a gente não passa muito grandemente por isso, de uma maneira hostil e violenta fisicamente no mundo ocidental, a gente sequer até esquece. A gente até se ofende com, por exemplo, né, a abertura das Olimpíadas, e como eu já disse aqui, não estou amenizando, acho que houve dissimulação, a gente até se ofende e tudo, mas a gente sequer pensa que a próxima geração precisa estar preparada para sofrer a vergonha de Cristo. E dizer para os nossos filhos, olha, filho, você vai ter gente que não vai gostar de você. Por quê? Por quê? O que você fez para ele? Nada. Só porque você tem Jesus no seu peito. Só por isso. Se você não tivesse, você estaria no grupo. Mas só porque você tem Jesus, vai ter gente que vai te excluir. É interessante a gente preparar a igreja e as gerações para essa realidade, dentro dessa consciência missional, espiritual, de batalha, sem espiritualizar de uma maneira irresponsável, mas fazer com que eles desde cedo tenham um pouco essa visão. Não é? E abracem conosco a vergonha de Cristo, que é o que Paulo fala para Timóteo, nesse contexto. Sofre comigo, como é que é? Esqueci agora literalmente, mas é tipo, sofre comigo as dores do Evangelho, não é? É o convite que Paulo fala para Timóteo. Eu acho que assim, a gente também já está caminhando aí para o finalzinho do nosso mesa redonda de hoje, por mais que ela seja retangular. Uma verdade que não pode ser dita. Está relativizando aqui a verdade. Exato. Eu acho que uma coisa que a gente precisa também entender, é muito comum quando a gente começa a olhar para esse contexto de perseguição e começa a ver questões como essa, né? A gente cria uma falsa percepção, uma falsa ideia de que esses são talvez até sinais que estão apontando para alguma questão de fim dos tempos, final do mundo, etc. Há duas questões que são muito fundamentais da gente perceber nesse contexto, né, da perseguição. Como o pastor Marcelo bem destacou, essa perseguição ela é histórica, ela está acontecendo, e a igreja, eu gosto quando falo dos pais da igreja, que eles estão quase que discipulando para que os futuros líderes e a igreja, ela cresça com essa ideia de que serei perseguida. Sangue dos mártires é a sementeira da igreja, Tertuliano, né? Exato. E é importante a gente lembrar que o contexto de perseguição, e é dentro desse contexto de perseguição, por exemplo, na escrita neotestamentária, que a gente vai ter os escritos que apontam para a questão de fim do mundo, escatológicos, etc., é muito comum que a gente olhe só pela perspectiva do fim do mundo, pela perspectiva escatológica tradicional, de que, então é assim que vai acabar, é isso que vai acontecer. Nós estamos sempre na expectativa, muitas vezes, e ali talvez por uma imaturidade que a gente tenha, de estar à espera daqueles elementos que estão ali, querendo perceber esse elemento. E esse novo presidente, o novo Papa sempre é o anticristo. O novo Papa sempre é a besta. E nós estamos sempre nessa loucura escatológica, digamos assim, de querer decifrar quando o fim do mundo vai acontecer, por mais que a palavra seja clara de que ninguém sabe, né? Isso virá como ladrão que vem na noite, ninguém pegará todos de surpresa.
Eu acho que, assim, o que nos falta ali perceber é o que está, na verdade, por trás de tudo isso. É uma mensagem direta e clara. Uma mensagem de perseverança e de esperança, né? Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Apocalipse, seja a interpretação que se queira fazer, preterista, futurista, histórico contínua, não interessa. A interpretação que se faça, é claro que o Senhor está revelando que, no fim, Ele vencerá. Porque é um atributo que nós nunca podemos esquecer, que é o atributo da soberania de Deus. Se eu acho que uma abertura de uma Olimpíada, um evento comercial, um evento humano, etc., pode ter algum peso para mudar o curso da história daquilo que o Senhor já revelou que irá acontecer, eu estou descartando a soberania de Deus. E eu estou achando assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão, como a primeira questão que foi colocada, o que vai ser de Deus se eu não fizer alguma coisa? E ali a gente esquece um pouco essa visão de que a escatologia, ou seja, o fim dos tempos que está revelado, nós não ficamos à procura de decifrar quando aquilo vai acontecer, mas nós precisamos ficar à procura de eu mantenho a esperança viva de que quando isso acontecer, tudo será paz, como a palavra de Deus diz, né? Nós construímos o texto bíblico, o neotestamentário principalmente, tem vários recortes escatológicos e todo mundo coloca aquilo num grande embrulho e acha que é tudo uma história contínua que está acontecendo ali. Mas se nós olharmos, por exemplo, o próprio sermão escatológico de Jesus, lá o sermão profético de Jesus, é uma mensagem de esperança. Se nós olharmos, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Tessalonicenses, é uma mensagem de esperança e de alerta, principalmente. Olha, cuidado, vocês estão se esquecendo do principal. Vocês estão aqui, deixaram de viver, deixaram de fazer tudo, estão aqui vivendo uma vida de ociosidade, por exemplo, aos Tessalonicenses, é a grande crítica, né? Esperando, mas vocês não estão vivendo ativamente como igreja, como povo de Deus. Eu acho que isso é um grande alerta que a gente tem que ter, de que, no fim, a mensagem de fim dos tempos, a mensagem de tudo que a gente vê, que pode sim, até estar apontando para os dias que virão, mas nós precisamos entender, eles não apontam para uma tristeza, para uma amargura, somente para perseguição. Eles nos apontam para aquilo que virá depois, para aqueles que perseveram, que é a esperança de que estaremos com Cristo na sua glória, né? Por quê? Por causa desse atributo, a soberania de Deus. Nada está fugindo do controle das mãos de Deus. Deus segue soberano, segue governando tudo isso. A gente não pode esquecer disso, né? Muito bom, eu concordo. Eu acho que até houve aqui, né, um certo excesso de construção de narrativa escatológica no meio da abertura das Olimpíadas, tentando pontuar, nomear um protagonista, um personagem, um ícone, com algum elemento, especialmente do livro do Apocalipse, dizendo, tá aqui, isso aqui representa isso e Jesus está voltando. Assim, a igreja tem expectativa de que Jesus está voltando desde que Jesus foi crucificado, subiu aos céus. A expectativa era, até o final do primeiro século, João ali tinha uma certeza de escrever Apocalipse que Jesus já ia voltar. E não voltou, obviamente eu não estou a dizer que é uma mensagem falha e que ele não vai voltar, é claro que vai. Mas é com essa expectativa que a igreja vive. Jesus está voltando, sem saber quando ele voltará. Então, qualquer coisa que tenha acontecido nessa abertura, símbolos, imagens, seja o que for que apareceu, não está dizendo é amanhã, depois de amanhã, é nessa geração. Nós não sabemos. Mas, entretanto, isso nos lembra algo. Se isso foi feito para ofender a fé, é porque Jesus está vivo. Exato. Porque se Jesus estivesse morto, efetivamente, o Deus que nós seguimos, o Deus que embasa as Escrituras e nos traz todo o ensinamento que ali está, não existisse, fosse um falso Deus, então não precisaria construir um evento espetacular, extremamente caro, com anos de preparo e de elaboração, para dizer e para anunciar aquilo que foi anunciado. Foi anunciado para dizer ao mundo, olha só, nós temos que combater algo que vive, algo que é uma ameaça contra as trevas, que é a verdade do Evangelho. E a igreja, ao olhar isso, não pode se desesperar. Tem que dizer, olha só, é verdade, porque Jesus está vivo. Né? As trevas estão anunciando, escarnecendo, ridicularizando, porque ele está vivo. E se ele está vivo, por que eu preciso temer? Não preciso de estar vivo. Aquele que morreu na cruz, aquele que superou a morte, aquele que venceu as trevas, aquele que subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai, o Criador de todo o universo, vive. E vive no meu coração. Então tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Resumidamente, a abertura das Olimpíadas nos traz para a igreja essa mensagem. Tá tudo bem, fiquem tranquilos. Ele tá vivo. E isso tem sido evidenciado, né? Uma coisa que a gente falava antes do programa começar, o evento das Olimpíadas durou ali 4 horas, eu acho que era a abertura inteira durou 4 horas. Mas nós temos visto ao longo desses dias de competição
diversos testemunhos acerca de campeões. Por exemplo, a Rebeca, a atleta brasileira que ganhou medalha de ouro hoje, numa entrevista da outra medalha que ela ganhou, ela disse, a repórter perguntou, a quem você agradece? Em primeiro lugar, óbvio que eu agradeço a Deus. Sem ele eu não seria nada. Então nós estamos vendo ali o fato de que a soberania de Deus está sobre isso. Por mais que o mundo tente, o mundo que desconhece a Deus, tente escarnecer quem ele é, naturalmente aqueles que se mantêm firmes nessa esperança e nessa expectativa de quem ele é, pela sua soberania sobre o curso da história, continuarão proclamando quem ele era. E isso é importante, a gente não pode nunca perder isso de vista. Né? Exatamente. Pessoal, a gente tendo aqui para nossa conversa final, e eu queria pedir que cada um de vocês, antes de eu fazer o encerramento, trouxesse aqui uma mensagem que aponte para isso que o Rodrigo falou agora. Soberania de Deus, que é algo que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer disso. Né? Isso não pode, né, nos aterrorizar, porque parece que a igreja tem mais medo do que segurança. E lembrem, o verdadeiro amor lança fora o temor, lança fora o medo. Então, se o verdadeiro amor de Deus está conosco e o amor verdadeiro de Deus quer alcançar o mundo, inclusive as pessoas todas que criaram e planearam tudo aquilo que foi apresentado nas Olimpíadas, ridicularizando e menosprezando muitas vezes, né, tópicos, conceitos, expressões religiosas, também Deus quer salvá-los também. Não estão longe da mira de Deus. Deus quer estender a sua mão salvadora, seu braço de misericórdia e agraciá-los com a salvação eterna. E aí eu diria o seguinte, nisso tudo tem que, a esperança, como nós falamos agora há pouco, tem que estar aqui presente, tranquilidade, confiança, mas temos que olhar para isso tudo e nos lembrarmos de algo. Deus é soberano. Ele está no domínio disso. Isso não aconteceu fora do propósito de Deus. Deus estava distraído e os camaradas foram lá, prepararam alguma coisa e lançaram para o mundo ver. Pegaram Deus de surpresa. Não, está nos planos de Deus. Está nos planos, tem um propósito. E aí eu queria então, né, que nós pudéssemos fazer aqui, começar pelo Márcio, fazer aqui, até chegar em mim, uma mensagem que desperte, que tranquilize a igreja, porque Deus é soberano. Eu gosto de citar uma frase eu não sei se é o A.W. Tozer que falou, me corrijam, mas a frase é a seguinte: não há 1 centímetro quadrado nesse universo no qual Deus diz, isto é meu, ao qual Jesus disse, isto é meu, né? Falando sobre a soberania de Deus. Para mim, a soberania de Deus é isso. Para a gente, eu volto a dizer uma coisa que eu falei no início, a nossa fé, ela não é para a gente confiar em Deus, é para a gente conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a perceber e a confiar nele. E quando a gente começa a confiar nele, ele começa a se revelar a nós. E quando ele se revela a nós, a gente para de pedir aquilo que a gente quer, e aí a gente começa a entrar numa sincronia com a vontade de Deus, em que a gente começa a pedir aquilo que a gente pediria se soubesse tudo que ele sabe. E isso é estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Amém. A resposta, né, ao cristão, ao escárnio, a tudo aquilo que a gente falou aqui, afinal é caracterizado pelo amor, compaixão, dignidade, firmeza na fé, sempre seguindo o exemplo de Jesus. Muito bom. Quem fez essa citação foi Abraham Kuyper. Foi um político, teólogo e político holandês. A gente falou dela no podcast que o pastor Marcelo participou. A gente falou sobre isso, exatamente. Marcelo. Penso em pequenos recortes, não é? Da Bíblia. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está conosco, não é? Muito bom. E depois, aquela leitura acurada de Apocalipse que considera esse contexto. João está lá preso na ilha de Patmos e os cristãos sofrendo talvez sob o domínio de Domiciano, não é? E de repente ele tem uma visão gloriosa de Jesus. E aquela visão tira a atenção que ele está da terra para ver uma glória que o faz cair, não é? Ficou como um morto. Depois ele é levado até o trono de Deus, naquela visão do capítulo 4 e 5, não é? E termina: eis que venho sem demora, não é? Vem em breve, ora vem Senhor Jesus. Então a visão de Jesus, a visão do Cristo, põe todas as coisas na sua
correta perspectiva. A gente precisa ver Jesus em toda a sua glória. É muito bom. É isso, pessoal. Olha, eu fico aqui também em contexto bíblico, né? Quando Paulo diz aos Romanos, no meio de uma severa perseguição também que eles sofriam, que nada poderia nos separar daquilo que é um atributo soberano de Deus, que é o seu amor para conosco, né? Que entregou-se a si mesmo em forma de Cristo na cruz para que nós tivéssemos salvação, né? Que não é nudez, ou seja, a vergonha, o escárnio que vão fazer, não é aquilo que vão tirar de nós, não é a espada que estará sobre nós, nem mesmo as questões espirituais que podem militar contra nós. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nada nos separará desse amor de Deus, porque Ele é soberano. Então, diante de tudo que acontecer, para nós que estamos em Cristo, devemos ter sempre esta certeza. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas e nunca deixou de estar. Amém. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo que se passa na face da terra, seja o bem, seja o mal, pertence a Deus. Deus está no controle de todas as coisas, está no controle de tudo isso que se passou. E aí eu pego aqui uma ideia, né, que o Rodrigo mencionou para nós encerrarmos. Também para vocês que estão em casa aí, seja onde for nos ouvindo, nos acompanhando. A abertura das Olimpíadas teve uma duração, um tempo de duração de algumas horas. Que houveram ali muitas mensagens, muitas vezes subliminares e que realmente impactam a nossa fé. Agora, os dias dos Jogos Olímpicos transcorrem durante muito mais tempo do que foi o tempo da abertura. Em vários momentos nos Jogos, atletas cristãos estão glorificando a Deus. Não só brasileiros, australianos, eu já vi vários outros atletas americanos dando glórias a Deus, seja no momento da derrota, seja no momento da vitória. Então veja bem, durante algumas horas a fé cristã foi afrontada. Durante vários dias o testemunho cristão está sendo dado por muitas pessoas. Então esse mal que parece que afrontou o cristianismo, na verdade, aguçou o povo de Deus a responder com expressão de fé e testemunho da verdade a partir daquilo que eles carregam em seus corações. Que Jesus Cristo está vivo, que Ele é rei e que Ele governa. Então fique tranquilo ao olhar para a abertura das Olimpíadas e qualquer outra situação e cena que aparecer no mundo. Não te desespere. Deus está no comando. Ele é soberano e tudo sucede de acordo com a vontade dEle. No fim, todos nós, aqueles que confiarmos em Jesus Cristo, nos encontraremos diante do seu trono e viveremos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe e tenha paz no teu coração.